Salve, salve Legião X! Vamos lá então, né, galera, resolvermos aqui a nossa prova de geografia da SpaceX de 2018, né? Sempre lembrando, é uma prova um pouco quanto cansativa. A gente precisa aí, né, estar lendo afirmações por afirmações. O mais legal, galera, é que você consiga, com o seu conhecimento, eliminar. Eu digo eliminar porque realmente quando você identifica, né, a afirmação que está errada, você já elimina ela, vai rapidamente nas opções e elimina as opções que não podem, né, conter aquela afirmativa errada. Isso ajuda bastante, né? Eu costumo falar que a prova de geografia, ela é muito mais fácil se você fizer por eliminação do que buscando a afirmação correta. Fica bem mais fácil. Vou tentar mostrar isso para vocês ao longo das questõezinhas. Então vamos lá. A questão 1, ele fala assim, ó. Ao longo do século XX, a demanda global de água doce dobrou a cada 20 anos. Se mantidos os padrões de consumo atuais, em 2025, cerca de 2/3 da população mundial experimentarão escassez moderada ou severa de água, né? A ideia de escassez moderada ou severa, ela quer falar que o pessoal vai estar consumindo abaixo do recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, né, que estabelece uma média mínima de uso de água por dia, numa média de 40 litros. Você tem países que realmente vão estar acima disso, países que vão estar abaixo. Ele está falando de escassez moderada ou severa, tá? Dentre as causas da escassez de água no mundo, podemos destacar. Afirmativa 1. A água doce disponível no mundo é muito inferior às necessidades de consumo atuais. Essa, né, já sabemos que está errada, galera. Nós temos reservatórios hídricos como o aquífero Guarani aqui no Brasil, o segundo maior do mundo, e o aquífero Alter do Chão, né, o primeiro maior, o maior do mundo, que também está aqui no Brasil, ou que eles chamam hoje de SAGA, né, Sistema do Aquífero Grande Amazonas. Ele consegue alimentar toda a população mundial por até 200 anos. Então, realmente, nós temos muita água doce, né, para alimentarmos a população mundial. O problema é a distribuição dela, a ideia de abastecimento, que a gente vai ver já já. Então, a 1 eu já tirei ela. A 2, além dos recursos hídricos apresentarem uma distribuição geográfica muito desigual, os países mais pobres carecem de sistemas adequados de fornecimento e tratamento de água. Muito boa, galera. Essa afirmativa está dizendo que a água ela está distribuída pelo mundo de forma desigual. Realmente nós temos algumas áreas onde eu tenho grande presença de água, como a região norte brasileira, mas ao mesmo tempo eu tenho o nordeste brasileiro, onde eu tenho uma grande escassez hídrica. E além disso, os países pobres vão ter dificuldade na hora de fornecer essa água e de tratar essa água. Então a 2 ganha nosso like aí. A 3, a contaminação de mananciais, o uso excessivo e o desperdício desse recurso provocam a escassez de água para o consumo e fazem dela, em determinados locais, um recurso finito, ou seja, que tem fim. Realmente, galera, a contaminação, né, normalmente pelo lançamento de mercúrio, para a lógica do garimpo, da mineração, o uso de agrotóxicos, pesticidas, faz com que nós estejamos aí estabelecendo uma lógica finita para a água. Afirmativa 4. Significativas alterações no ciclo hidrológico, sobretudo nas áreas urbanas, onde a retirada da vegetação e a impermeabilização do solo dificultam a infiltração da água e consequente abastecimento dos aquíferos. Muito boa, galera. A maneira com que nós estamos urbanizando, né, algumas áreas, estabelecendo somente o uso de cimento e asfalto, reduzem drasticamente a evapotranspiração, né? Ou seja, se eu não tenho vegetação, a água não vai mais alimentar a atmosfera. Eu reduzo o volume de chuvas. E além disso, a lógica do solo, né, impermeável não permite mais o abastecimento dos lençóis freáticos e dos aquíferos. A 4 é muito boa. A 5, o uso excessivo e o desperdício desse recurso, principalmente pela atividade industrial, é responsável pela maior parte da demanda global de água. Tá errada.
Na verdade, o que exige, né, o maior uso de água é a agropecuária. A agropecuária, ela usa uma média de 70% da água doce do planeta. O ramo industrial fica numa faixa de 20%. Então a 5 está errada, 1 em 5 errada, nós temos a 2, 3 e 4 como certa. Gabarito letra D aqui na nossa questão número 1. Vamos para 2. Ele diz: o relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes transformações que ocorrem na crosta são provocadas por forças endógenas. Endógenas é do interior e exógenas é do exterior, que atuam sobre o modelado terrestre. Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo, podemos afirmar que, rapidamente, só para fazermos aí uma revisão, agentes internos ou endógenos, você lembra, o tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Esses são os 3 agentes endógenos. Os agentes exógenos, ou seja, externos, eles são intemperismo e erosão. É isso. Letra A. As cadeias orogênicas resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica, que exercendo pressão em sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras como a dos Andes. Galera, a opção A, ela tá bem legal. Olha lá, eu tenho movimento de 2 placas aqui, no caso, né, bordas convergentes. Eu analiso a placa toda pelas suas bordas, ou seja, as suas extremidades. Nesse caso aqui, as bordas que se convergem, né, se chocam. Uma desce, tu chama esse processo aqui de subducção, e uma sobe, você chama de soerguimento, né? Isso aqui é o que a gente chama de orogênese. Gênese, formação, oro, montanha. Então, a formação de montanha, como no caso dos Andes. A A é muito boa, hein? A B. O intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo, muito característico das regiões desérticas. Complicado, galera. Intemperismo químico, ele é muito provocado pelas águas. Obviamente, áreas desérticas são áreas secas, então não fica boa a letra B. Letra C. A falha de San Andreas, provocada pelo rebaixamento da placa de Nazca. Vou parar, né, galera? A placa de Nazca é a placa que nós temos aqui no hemisfério sul, né, das Américas. A placa, na verdade, onde nós temos a falha de San Andreas, é a placa do Pacífico com a placa de Cocos. Então, a placa de Nazca ali não tem chance. Letra D. As planícies aluviais que estão à margem dos rios, a área que se chama de várzea, detentoras de grande fertilidade, tá certo? São exemplos de alteração no modelado do relevo, provocada principalmente pelo processo de sedimentação. Aqui, ó, galera, o erro tá na última palavra. É fluvial, que eu estou falando de rios. Pluvial, eu estou falando de chuva. Então, sempre que ele falar de rios, fluvial. Sempre que ele falar de chuva, pluvial. Então, o erro tá aqui. Letra última. A dorsal mesoatlântica, que fica ali no Oceano Atlântico, né, resulta da expansão do assoalho oceânico devido ao movimento, aqui, ó, divergente entre as placas africana e sul-americana. Sempre que ele falar de expansão do assoalho, é porque as bordas estão se afastando. Quando elas se afastam, sobe magma, ele vai se solidificar e ele passa a ser assoalho, né? Que pode ser continental ou pode ser oceânico. Nesse caso aqui, entre as placas africana e sul-americana, o que tá acontecendo ali é uma lógica resultante de bordas divergentes. Então, na número 2, eu vou ficar com a letra A e te sugiro fazer o mesmo. Número 3. No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, no qual se globalizam não só os mercados, mas também a produção, a palavra de ordem é a competitividade. O modelo de produção flexível que vem sendo adotado pelas empresas traz significativos reflexos não apenas nas formas de organização produtiva, mas também nas relações de trabalho e nas políticas econômicas dos países. Dentre esses reflexos, podem-se destacar. Ele está falando aqui, galera, de uma fase muito importante, que é uma análise aí das fases do capitalismo. Então vamos às afirmações. Número 1. O apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia
Já vou parar, galera. As indústrias, elas apelam, né, e sempre apelaram pela não intervenção do Estado na economia, a política do Estado mínimo. Então, essa número 1 aqui, ela tá bem complicada. Indústria pedir intervenção do Estado é realmente algo inviável. Número 2, a implementação gradual da economia de escala em substituição à economia de escopo, visando a reduzir o custo de produção a partir da fabricação de itens padronizados e em grande quantidade. Galera, ele está falando no estágio atual. Quando ele falar de estágio atual, nós podemos lembrar, né, que o que ganha mercado hoje é, na verdade, a produção em economia de escopo. Só para lembrarmos, economia de escala, ela é marcada pelo Fordismo, onde eu produzia em larga escala, né? Onde eu tinha, na verdade, uma lógica de padronização, a ideia de produção em série. Então eu estabelecia um padrão que ia ser repetido várias vezes para aumentar a minha produção. Economia de escopo é quando eu vou buscar, na verdade, diversificar a minha produção para eu buscar lucratividade e redução de custo. Então, muitas das vezes, uma fábrica ela para de produzir um produto A para pegar o resto desse produto para produzir um produto B. Então, a produção de escopo dialoga muito com o just in time. Então, a afirmação 2 aqui não é muito boa. Vamos para 3. A implementação do just in time, método de organização da produção que visa eliminar ou reduzir drasticamente os estoques de insumo, reduzindo custos e postos de trabalho e disponibilizando capital para novos investimentos. Muito bom. O Just in Time, ele nasce dentro da lógica do toyotismo, né? O modelo de produção japonês, onde visa reduzir estoque, reduzir armazenamento de matéria-prima, para reduzir gastos com isso. Então, o Just in Time é produzir quando houver demanda, quando houver a procura. E, obviamente, uma produção voltada para atender às demandas do consumidor. Número 4. A disseminação em diversos países desenvolvidos de propostas de flexibilização, palavra boa para esse modelo atual aí do capitalismo, né? Flexibilização da legislação trabalhistas com a redução dos salários e dos benefícios sociais, acarretando, em consequência, o enfraquecimento do movimento sindical. Boa, galera! Hoje as empresas querem sindicatos menos atuantes e flexibilização das leis trabalhistas para que eles possam lucrar cada vez mais. Então a 3 e a 4 são boas aqui, gabarito letra E. Vamos para a próxima aí, vamos para número 4. Ele fala aqui, observe o gráfico a seguir, que mostra a evolução da participação dos grupos de idade na população brasileira no período de 1940 a 2050. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre a demografia brasileira, pode-se afirmar que, tema também muito recorrente na prova, população. Então ele mostra aqui pra gente um gráfico que vai de 1940 até uma projeção aqui de 2050, onde nós temos essas bolinhas aqui mais distantes. A população de idosos, a gente nota que ela vem aumentando cada vez mais. A gente nota que aqui, né, próximo a 2030, ela já vai se igualar com essa aqui, que é a população de jovens nossa, que vem reduzindo, porque nós estamos tendo queda, né, graduais aí na taxa de fecundidade e na taxa de natalidade, ao mesmo tempo que a nossa expectativa de vida vem aumentando. Ao mesmo tempo, nós temos aqui jovens e adultos tendo um grande crescimento e já aqui também em 2030, mostrando ali, né, uma lógica de redução. Muito importante aí essa tabelinha. Ele fala aqui, número 1, o aumento da participação de adultos e idosos no conjunto total da população é fruto da redução do número de óbitos. Não necessariamente, né, galera? Na verdade, a gente nota que isso é fruto, basicamente, da lógica da queda de natalidade que nós estamos tendo aqui por volta de 2030. A gente nota que realmente a taxa de natalidade se mostrou com uma grande
queda. Isso é importante pra gente. Então a 1 não ficaria boa. Número 2, a queda da proporção de crianças no conjunto total da população brasileira está fortemente relacionada às elevadas taxas de mortalidade infantil que assolam o país. Gente, o Brasil já não tem mais, né, essa altíssima taxa de mortalidade. O Brasil, né, na verdade, vem conseguindo reduzir muito essa taxa de mortalidade infantil, né? Lembra que a taxa de mortalidade dialoga muito com a ideia de mortos antes de completar 1 ano de idade. Então o Brasil não tem aí uma taxa que assola a gente. O Brasil não está tão preocupante assim em relação a essa taxa. Avançando aqui, do ponto de vista demográfico, o Brasil vive uma fase favorável ao crescimento econômico, pois com a redução das taxas de natalidade, houve uma redução da razão de dependência, isto é, do peso econômico das crianças e dos idosos sobre a população economicamente ativa do país. Perfeito, essa é muito boa, né, galera? A gente nota, na verdade, que a PEA, que é a população adulta nossa, a população economicamente ativa, ela precisa gerar renda para a parte de cima da pirâmide etária, que são os idosos, e para a parte de baixo, que são os jovens. Se eu estou reduzindo a parte de cima e a parte de baixo, eu estou aliviando pressão sobre os adultos. A 4. Ao final da década de 2030, a população brasileira deverá parar de crescer e logo sofrer redução, pois o número de óbitos tenderá a ser maior do que o número de nascimentos. A gente viu isso, né? Exatamente em 2030 ali, tá havendo, né, esse aumento do número de óbitos, não porque as pessoas estão morrendo mais, né? Mas é porque está nascendo muito poucas pessoas. Uma característica muito comum na Europa. A 5. A pressão demográfica observada atualmente no crescimento populacional revela a necessidade de aumento do número de vagas nas escolas e de leitos hospitalares. Na verdade, não, né, galera? Se você está reduzindo o número de jovens, você não precisa aumentar a vaga nas escolas e, né, a ideia dos leitos hospitalares, se for voltado para partos, também não, porque você vai ter menos partos. Então a 5 não é tão boa assim. A gente ficaria com a 3 e com a 4, o gabarito letra C. Bem, galera, vamos para a questão 5 agora. As fronteiras políticas internacionais definem limites entre diferentes soberanias. Contudo, a soberania do Estado não se circunscreve apenas ao território terrestre. A respeito da soberania do Estado brasileiro, tanto em território terrestre como marítimo, pode-se observar que, gente, na verdade ele começa falando, né, que a soberania nacional ela está sobre a faixa de terra e de mar. Então vamos para a questão. Número 1. A faixa de fronteira terrestre, definida na Constituição, corresponde à área de 150 km de largura ao longo dos limites terrestres e cabe aos governos de cada estado da federação executar as ações de polícia de fronteira nessa faixa. Aqui tá errado, galera, porque ele fala que cabe aos governos de cada estado. Na verdade, essa lógica, né, de soberania é a atribuição do governo federal. 2. O Estado brasileiro possui soberania quase que total sobre seu mar territorial, com exceção apenas de ter que respeitar o direito de passagem inofensiva de embarcações de outros países nessa área, conforme Convenção da ONU em vigor desde 1994. Essa tá certa, né? O governo tem, né, enfim, ele estabelece a sua soberania sobre a área do mar, que ele chama aqui mar territorial, mas ele tem que permitir que embarcações passem ali sem ser ataque ou pesca ou exploração. Então a 2, muito boa. Vamos para 3. Embora a zona econômica exclusiva, que a gente chama de ZE, esteja limitada a uma faixa de 200 milhas náuticas de largura da costa, a plataforma continental, em diversos trechos, ultrapassa esse limite, o que pode ampliar as fronteiras de exploração econômica da chamada Amazônia Sul. Isso aqui está certo, né, galera? A ideia que nós temos de plataforma continental é uma estrutura do mar
passível de exploração, que é onde, na verdade, a gente faz uso quando vai à praia. A4. A soberania brasileira sobre a zona econômica exclusiva distingue-se da soberania sobre o mar territorial, uma vez que na ZEE, países estrangeiros têm completa liberdade de navegação, sobrevoo e exploração dos recursos naturais da plataforma continental. Aí deu ruim, né, galera? Completa liberdade de navegação até tem. Sobrevoo, não necessariamente. Agora, exploração dos recursos naturais, impossível. Então, ficaria bom aqui 2 e 3, gabarito, letra C, é o melhor pra gente, tá? Questão 6. Desde o início da década de 80, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo a uma taxa média de 10% ao ano. Como consequência desse impressionante crescimento, entre 1980 e 2010, o PIB chinês aumentou 2.810% e se tornou o segundo maior do planeta, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos. Dentre os fatores associados a esse avanço econômico, pode-se destacar. Muito importante antes de falarmos que em 2018, né, e 19, com a guerra comercial estabelecida entre China e Estados Unidos, a China teve uma queda nesse crescimento. Tema sempre importante aí pra gente. Vamos lá. Número 1. A presença de enormes reservas de minério e combustíveis fósseis no subsolo chinês, que concede ao país autossuficiência em termos de matéria-prima e fontes de energia e caracteriza como um grande exportador mundial de petróleo. Não, galera. A China, na verdade, é um grande importador de petróleo. Tem até reservas, tem até carvão, né? Mas ela importa muito petróleo, até porque consome muito. 2. O modelo de economia planificada que, promovendo crescimento econômico com equilibrada distribuição de renda, amplia o mercado consumidor interno chinês, um dos mais gigantescos do mundo, e elimina as desigualdades sociais. Galera, a palavra elimina que quer dizer que zera, né? Isso realmente é muito complicado de afirmarmos. Eu não ficaria nem com a 1 e nem com a 2. A3. A liberalização econômica e os baixos custos da mão de obra, principalmente principal fator de competitividade da indústria chinesa, têm sido fundamentais para o crescimento econômico do país. Realmente, né? Lá você tem uma mão de obra qualificada e muito barata. 4. O esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico, fazendo com que nas últimas décadas o país esteja entre os maiores receptores de investimentos produtivos do mundo. A área de ZEEs ali, as zonas econômicas especiais da China, é a área onde eles recebem esses investimentos e hoje na China tem um grande crescimento de tecnopolos. Isso aqui é boa. 3 e 4 aqui nós ficaríamos com a letra E. Vamos para 7. Leia os trechos a seguir. Canela, Gramado e Caxias do Sul registraram o fenômeno. Frio chegou com intensidade ao estado e temperatura deve cair ainda mais ao longo do dia. Com chances de neve já no outono, o frio em Gramado promete chegar com tudo. Tá falando aqui de municípios da região sul brasileira, né? Nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de notícias evidenciando o rigor do inverno na região acima referida. Esta região tem atraído inúmeros turistas que gostam de contemplar o frio, as comidas típicas locais e têm o anseio de conhecer ao vivo a neve e o congelamento das águas em pleno Brasil. A associação de dois importantes fatores climáticos justificam a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nesta região. Ele está falando de fatores do clima, né, que tornam a região sul mais fria. Lembra que a região sul ela é afastada da linha do Equador, então a gente pode afirmar, né, que ela tem uma latitude elevada. E nessa área que ele está falando, a gente está falando da área das serras gaúchas, né? Onde você também tem ali uma referência bem legal em Santa Catarina com as serras catarinenses. Então você tem uma grande latitude e uma grande altitude. O gabarito da A aqui, ó, latitude e altitude, vai ajudar muito aí. Essa é bem facilzinha, né? Maritimidade, não necessariamente. Lembra que as áreas úmidas, elas tendem a variar menos de temperatura.
Continentalidade e maritimidade não é a verdade, né? A altitude até tá certo, mas a longitude não influencia. E a letra E, correntes marítimas e massa de ar. Massa de ar ali até ficaria legal, mas correntes marítimas fica desfavorável. Então ficaríamos com a letra A mesmo. A 8, as sucessivas crises no abastecimento de energia elétrica do Brasil, ocorrida nos anos de 2001 e 2009, fizeram com que o governo brasileiro investisse em projetos para a solução dos problemas relacionados à produção e distribuição de energia elétrica no país. Dentre as principais ações governamentais para superar essas problemáticas, podem se destacar. Gente, sempre uma temática que aparece bastante, a ideia de energia no Brasil. Então vamos para as afirmativas. Número 1, a construção de novas usinas hidrelétricas com prioridade para as usinas de grande porte e com grandes reservatórios, sobretudo no Sudeste. Aqui tá ruim, né, galera? O governo federal tem investido fortemente onde nós temos o maior potencial nosso, que é na região Norte. A região Sudeste é uma área que não tem muito benefício para isso. Então a 1 eu já iria eliminar. A 2, a interligação do sistema de transmissão de energia elétrica entre as regiões do país, de modo a permitir o direcionamento de energia das usinas do Sul e do Norte para as demais regiões nos momentos de pico no consumo. Norte, nós temos aí investimentos realmente largos, e o Sul, onde você tem Itaipu. A 2 é muito boa, tá, galera? A 3, a expansão do parque nuclear brasileiro, com Angra 3, né? Visando não apenas a ampliar a oferta de energia elétrica, mas também a honrar os compromissos assumidos pelo país no Acordo de Quioto, não obstante as polêmicas existentes em torno do programa nuclear brasileiro. Então existe crítica, só que a energia nuclear ela é limpa, porque ela não emite gases do efeito estufa, né? Então é uma ideia sim do nosso governo. A 3 está boa. A 4, a instalação de novas usinas termoelétricas movidas a carvão mineral, as quais aproveitam-se da abundante produção carbonífera de alto poder calorífico do país. Gente, aí parei já, né? O Brasil tem grande dificuldade na produção de carvão, né? Na verdade, o estado de Santa Catarina é o único que produz, mas um carvão muito úmido, um carvão muito muito poluente, porque ele está no seu estado de hulha, não está no seu estado de pirita, né, ou de antracito. Então essa 4 aqui não está legal. Eu ficaria com a 2 e a 3, gabarito letra B. A 9, cartografia. Sempre tem uma de cartografia aí na SpaceX para ajudar vocês, né? Então aqui nós temos a ideia de curvas de nível. A gente nota que quanto mais próximo for as linhas, galera, quer dizer que a queda está mais abrupta. Quanto mais afastada, mais suave a queda. Então a gente nota que nessa área aqui, ó, a queda está mais suave. Então nós temos uma área basicamente plana e aqui nós temos uma área de queda abrupta, tá? Aqui é mais alto, a gente nota isso, né, que está numa média de 720 a 700 metros, está caindo. Então o rio está correndo para cá, o rio está indo para a esquerda aqui. Se aqui é norte, né, ele fala isso, aqui é norte, aqui vai ser sul, leste e oeste. Então o rio ele corre para oeste, show de bola. E ele mostra para mim uma escala. A cada 1 centímetros no mapa eu tenho 50 mil centímetros, né, na vida real. Se eu passar isso para quilômetros, a cada 1 centímetro eu tenho meio quilômetros. Então vamos lá. A partir da análise e interpretação do esquema, é correto afirmar que a porção norte é a mais favorável ao emprego da mecanização agrícola. Tá falando essa área aqui, ó, ao norte. Sim, né? Como eu falei, aqui é uma área basicamente plana, então muito favorável. As menores altitudes estão localizadas na porção nordeste do esquema. Então, norte ao leste, nessa área. Não, as menores altitudes estão para cá, né, galera? Basicamente nessa área aqui. Aqui eu tenho altas altitudes. Então, a 2 não se configura como verdade. A 3, as encostas mais íngremes e, portanto, mais sujeitas aos processos erosivos são observadas à margem esquerda. Falei isso aqui, né? Essa área aqui são as áreas mais íngremes, realmente.
Então a 3 está boa. A 4, a jusante do rio encontra-se na direção oeste. Lembra que montante eu estou indo para a nascente do rio, para o monte, a jusante eu estou indo para Foz. Também está certo, né, galera? Então ele está indo para cá, jusante, está certo. A 5, a distância real entre os pontos X e Y traçados no esquema é de 15 quilômetros. Aí mostrei para você aqui a conta, ó. A cada 1 centímetros eu tenho meio quilômetro. Ele fala que a distância entre X e Y é de 3 centímetros. 3 vezes 5 dá 1,5 quilômetros, ou seja, 1,5 quilômetro e não 15. Então a 5 está errada. O gabarito bom aí ficou 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 eu marcaria a letra C. Questão 10. Analise a tabela a seguir referente à participação das regiões brasileiras no valor da transformação industrial. Então ele está falando por produção da indústria, né? Em 1969, o Sudeste andava com 80%, o Sul com 11%, o Nordeste com 5%, o Norte com 1% e o Centro-Oeste com 0,7%. Lembra que nesse período nós temos os militares, né, galera? Que vão investir fortemente numa lógica de desconcentração, né, da nossa indústria, nos projetos de desenvolvimento regionais. Eles vão manter a Sudene, que foi feita pelo JK, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e criam a Sudeco, do Centro-Oeste, a Sudesul do Sul e a Sudan do Norte. Então eles levam investimentos para outras áreas. A gente nota aqui, ó, que o Nordeste cresce, o Norte cresce, o Centro-Oeste cresce, né? Na década de 90 nós vamos ter a lógica da guerra fiscal, né? A completa desconcentração das indústrias. Então a gente nota que a participação dessas outras regiões cresce muito. No caso do Norte passa de 1 para 6,2, o Centro-Oeste de 0,7 para 3,7, o Nordeste também cresce, né, de 5,9 para 9,7, e o Sudeste perde força, indo de 80 para 62. Então ele fala, tendo por base as características da industrialização brasileira e considerando os dados apresentados na tabela, é correto afirmar que, vem comigo, número 1, a partir da década de 1970, contrasta-se a perda de participação da região Sudeste no valor total da produção industrial do país, como reflexo direto do desvio dos investimentos empresariais para novas localizações longe das chamadas deseconomias de aglomeração daquela região. Perfeitão, né, galera? Então o Sudeste perdendo força, deseconomia, né? É o enfraquecimento de aglomerados, São Paulo, Rio e Belo Horizonte e etc e tal. Muito boa essa. 2. O significativo aumento do valor da produção industrial da região Centro-Oeste pode ser explicado pela migração de indústrias de bens de capital de São Paulo em busca de vantagens econômicas de produção nessa região. Bens de capital são as que produzem máquinas, equipamentos, né, que dão suporte para as outras fábricas. Essas vão ficar, galera, em centros importantes, porque são empresas que precisam de tecnologia, estão muito ligados aí ao ramo da robótica. Então essa eu não gostei. A 3. Empresas inovadoras de alta tecnologia reforçaram sua concentração industrial na região Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, tendo em vista estarem ligadas aos centros de pesquisas avançados, fundamentais à garantia da competitividade nos mercados interno e externo. Realmente, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, área importante. A 1 e a 3 estão boas até agora. A 4. A indústria automobilística tem se destacado no cenário da desconcentração espacial no país, buscando condições mais competitivas de produção, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que apresentam menores custos de mão de obra. Menores custos de mão de obra até vai. Agora, o destaque para a região Norte e Nordeste para o ramo automobilístico não fica legal. Eu ficaria com a 1 e com a 3 mesmo, né? E aí nós vamos ter aqui 1 e 3, letra A. Vamos avançar. 11.
O Brasil possui destaque mundial na exportação de minérios. Os minérios de ferro, manganês e bauxita, importantes matérias-primas para a indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, estão entre os principais commodities do país. A seguir estão numeradas no mapa algumas das mais importantes áreas de extração mineral no Brasil. Assinale a alternativa que expressa a correta relação entre o minério e a sua localização no território brasileiro. Vamos nessa. Na área 1, ele mostra aqui o estado do Pará, né, galera? Grande estado pra gente. Refere-se à extração de ferro no quadrilátero ferrífero. Lembra que o quadrilátero ferrífero fica no estado de Minas. Então A tá ruim. B. Na área 2, ele mostra aqui, ó, Mato Grosso do Sul. Situa-se uma das maiores reservas de manganês do mundo no maciço de Urucum. Essa tá boa, tá, galera? Maciço de Urucum, Mato Grosso do Sul, grande reserva de manganês. A3, ele fala aqui, ó, Rondônia. Na área 3 destacam-se as imensas reservas de bauxita. Aí não tá legal, né? Aqui você vai ter reserva de cobre, reserva de ferro. Ali, bauxita fica mais voltado para o quadrilátero ferrífero e para a Serra dos Carajás. D. Na área 4, Amazonas, situam-se as maiores jazidas de ferro do mundo na Serra de Carajás. Não, galera, a Serra de Carajás fica no Pará. Aqui a Amazonas é mais destaque para ouro, o próprio xisto, urânio. Não boa a D. A área 5 está falando de Roraima, né? Refere-se ao Vale do Aço. Não. No Planalto das Guianas, principal área produtora de manganês no país, não. Aí fica ruim, galera. Aqui o destaque para Roraima vai ser de nióbio, né? Uma área importante, um recurso importantíssimo para o ramo aeroespacial. Bem, galera, para fecharmos aqui, né, com chave de ouro sempre, a gente vai falar da questão 12. Os produtos da agricultura ocupam posição estratégica na inserção do Brasil na economia globalizada. Atualmente, o Brasil é uma das grandes potências agrícolas e figura entre os principais exportadores mundiais de uma série de commodities agrícolas. Sobre as características da agropecuária brasileira, pode-se afirmar que, número 1, com a modernização da agricultura na região Nordeste, já ficou complicado, né, galera? Modernização é mais para o Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte. As práticas agrícolas tradicionais foram excluídas, já parei, né, galera? Excluir é zerado, impossível. Número 2, as áreas de pastagens apresentam redução na maior parte do país, mas aumentam consideravelmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, as quais apresentam produção de gado bovino que já supera a produção da região sul do país, tradicional área de pecuária bovina. A 2 está certa, mostra a expansão da fronteira agrícola para o Centro-Oeste e Norte e o crescimento da produção de gado nossa aí, né, indo para a área do Centro-Oeste do Brasil. 3. A produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à zona da mata, já suplanta a produção da região Centro-Sul. Complicado também, galera, pois impulsionada pelas boas perspectivas dos biocombustíveis, vem expandindo-se rumo ao oeste baiano e ao sul do Piauí, né? Na verdade, o Centro-Sul hoje ele comanda com grande destaque para São Paulo em primeiro lugar e Mato Grosso do Sul em segundo lugar. Então o Centro-Sul investe muito mais na produção de cana e principalmente na produção de biocombustíveis com destaque para o etanol. 4. Na agroindústria da laranja e do fumo no Centro-Sul, pequenos e médios proprietários familiares participam ativamente da cadeia global do agronegócio, fornecendo matérias-primas para as indústrias processadoras. Muito bom, galera. A laranja aí para a produção, né, de sucos, atendendo mercados globais como os Estados Unidos. Muito boa, 4. 5. As modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas que envolvem uma rede de estabelecimentos ligados aos setores primário, secundário e terciário da economia, transformando a matéria-prima animal ou vegetal em produtos de maior valor agregado. Isso são os nossos CAIs, complexo agroindustrial, galera, que realmente estão buscando produtos que valham mais. Muito boa, 5.
assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas, né? Então a gente ficou com a 2, a 4 e a 5. 2, 4 e 5, letra D. Se você ficou na dúvida, galera, o gabarito tá todo aqui para você e qualquer coisa pode mandar a sua dúvida pra gente. Vamos responder com todo prazer.